E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Algo diferente pairava no ar antes mesmo do apito inicial. O estádio Cilindro tremia. O som da multidão argentina era tão alto que fazia o chão vibrar, uma mistura de paixão, raiva e esperança. Do outro lado, o Flamengo entrava em campo sob uma pressão sufocante, cercado por gritos, provocações e uma energia quase palpável. Ninguém sabia, mas aquela noite entraria para a história. Bastaram 7 minutos para o jogo ganhar contornos de drama. Em um lance relâmpago, Konechny subiu como se desafiasse a gravidade e testou com violência. Rossi, em puro reflexo, desviou o que seria um gol certo. A bola voou como um míssil, e o goleiro rubro-negro respondeu como um herói improvável. O grito de gol da torcida do Racing morreu na garganta, e foi nesse instante que se percebeu, aquela não seria uma partida comum. O clima em campo era de guerra. O Racing atacava com intensidade insana, e o Flamengo tentava respirar entre uma pressão e outra. Felipe Luiz, com frieza de comandante experiente, reorganizou as linhas, acionando Carrascal e Luiz Araújo em contra-ataques rápidos e mortais. O camisa 7, em noite inspirada, testava os limites de Cambeses, que se transformava em muralha diante da torcida enlouquecida. Cada chute era um grito. Cada defesa, uma explosão. O equilíbrio se mantinha, por enquanto. A partir da metade da primeira etapa, o duelo se tornou um xadrez tático de nervos e resistência. Rojas e Moura atacavam como flechas pelos lados, cruzando bolas que caiam como bombas sobre a área rubro-negra. Léo Pereira e Alex Sandro responderam à altura, cortando tudo, impondo respeito. O árbitro, pressionado por todos os lados, segurava a partida com mãos firmes enquanto o estádio fervia. Quando o apito marcou o intervalo, o placar zerado era apenas um detalhe, o jogo estava em ebulição. Veio o segundo tempo. E com ele, o caos. O Racing voltou avassalador, empurrando o Flamengo para trás. A arquibancada virou um caldeirão, e cada toque de bola parecia um prenúncio de tragédia. Até que, aos 10 minutos, a partida pegou fogo de vez. Gonzalo Plata, após ser segurado por Marcos Rojo, perdeu o controle e reagiu com um golpe impensado. Cartão vermelho direto. O silêncio que se seguiu foi quase mais ensurdecedor do que os gritos anteriores. O Flamengo, agora com 1 a menos, estava diante do impossível. Mas foi aí que o impossível começou a acontecer. Com o sangue frio de quem já viu de tudo no futebol, Felipe Luiz mexeu nas peças e transformou o caos em disciplina. Montou um 5-3-1, trouxe Bruno Henrique e manteve Luiz Araújo como válvulas de escape. O Racing sentiu o cheiro do medo e apertou o cerco. Aos 24 minutos, Martínez testou firme e, mais uma vez, Rossi voou. Uma defesa cinematográfica, a imagem perfeita da resistência. O jogo se tornou um teste psicológico. Aos 30 minutos, Rojo foi expulso por uma cotovelada em Léo Ortiz, mas o VAR interferiu e anulou o lance, incendiando os ânimos. O Flamengo já não jogava apenas futebol, lutava contra o tempo, contra a torcida, contra o destino. Cada falta, cada bola dividida, parecia o último suspiro. E então, no apagar das luzes, o lance que fez o planeta parar. Luciano Vieto, o mesmo vilão do Mundial de 2023, apareceu livre na área. Um chute, 1 segundo de silêncio absoluto, e o milagre. Rossi, o guardião rubro-negro, defendeu com firmeza e escreveu seu nome em letras eternas. O apito final veio como libertação. Jogadores caíram no gramado, esgotados, alguns chorando. O Flamengo estava na final, mas, acima disso, havia sobrevivido a uma das batalhas mais intensas de sua história recente. Aquela não foi apenas uma classificação. Foi uma prova de alma, de resistência e de fé. Uma noite em que o futebol ultrapassou o campo e virou emoção pura. E quem viu, sabe, ninguém saiu mesmo de uma noite como essa em O Cilindro. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias,
aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima nos bastidores do Flamengo ganhou um novo capítulo após a declaração forte de Pedro, centroavante titular e um dos principais nomes do elenco. Durante uma entrevista concedida após o treino desta quinta-feira, o atacante comentou sobre os rumores envolvendo o possível retorno de um ex-jogador ao clube. Sem citar nomes, Pedro foi direto ao ponto: se ele voltar, é porque não precisam de mim. A frase, seca e carregada de significado, rapidamente viralizou entre torcedores e analistas esportivos. A fala do camisa 9 acontece em meio a especulações de que o Flamengo estaria de olho na repatriação de um ídolo recente, um atacante de peso que marcou época na Gávea e ainda mantém relação próxima com parte da diretoria. Internamente, a possível volta é vista como uma oportunidade de reforçar o elenco para a próxima temporada. Mas para Pedro, o cenário parece trazer uma mensagem diferente, a de que sua titularidade e protagonismo podem estar sendo colocados em xeque. Com 27 anos e contrato até 2027, Pedro vive um dos melhores momentos da carreira. É o artilheiro do Flamengo no ano, dono de gols decisivos e referência técnica no ataque rubro-negro. Justamente por isso, o tom da declaração chama atenção. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele se sentiu incomodado com as recentes movimentações do clube no mercado, enxergando nelas uma falta de confiança em seu trabalho e no papel que desempenha desde a saída de Gabigol do time titular. A repercussão entre os torcedores foi imediata. Nas redes sociais, a torcida se dividiu, parte entendeu o desabafo como uma demonstração de personalidade e amor ao clube, enquanto outros consideraram o comentário precipitado, capaz de gerar ruído no ambiente interno. Ainda assim, a maioria reconhece que Pedro tem sido um dos pilares do atual projeto rubro-negro e que sua insatisfação não deve ser ignorada pela diretoria. Agora, resta saber qual será o próximo passo. O Flamengo deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias, tentando apaziguar os ânimos e reafirmar a importância de Pedro no elenco. Mas uma coisa é certa, a frase "se ele voltar, é porque não precisam de mim" já entrou para a lista das declarações mais impactantes do futebol brasileiro recente, e promete ecoar por muito tempo na Gávea. A declaração de Pedro não apenas agitou os bastidores, mas também acendeu um alerta no departamento de futebol do Flamengo. A relação entre o elenco e o comando técnico, até então estável, pode começar a sofrer rachaduras se o assunto não for tratado com cuidado. Pedro é uma das lideranças silenciosas do grupo, respeitado, disciplinado e decisivo dentro de campo. Qualquer sinal de insatisfação vindo de um jogador com esse perfil tem potencial para influenciar o clima no vestiário e afetar diretamente o desempenho coletivo. Além do aspecto emocional, a questão também mexe com a estratégia tática do time. O Flamengo construiu seu sistema ofensivo nos últimos anos em torno das características de Pedro, o centroavante de referência, capaz de reter a bola, finalizar com precisão e abrir espaço para os meias e pontas. A chegada de outro atacante de peso poderia forçar o técnico a mudar o esquema tático ou até alternar entre dois estilos distintos de jogo, algo que pode gerar instabilidade em um elenco acostumado à hierarquia clara dentro de campo. No mercado, a repercussão da fala também pode impactar o planejamento rubro-negro. Diretoria e comissão técnica terão de avaliar se vale a pena insistir em uma contratação que pode abalar a confiança de um dos pilares do elenco. Caso Pedro se sinta desvalorizado, propostas do exterior podem voltar à mesa, especialmente de clubes europeus e árabes, que seguem de olho no artilheiro. Uma eventual saída não apenas enfraqueceria o time tecnicamente, mas também teria peso simbólico, representando a perda de um ídolo ainda em plena forma. Por fim, o episódio expõe o delicado equilíbrio entre ambição e gestão de egos em clubes de ponta. O Flamengo, que há anos vive entre conquistas e grandes expectativas, precisa administrar o sucesso com sensibilidade. Reforçar o elenco é necessário, mas preservar a harmonia interna é vital para manter a competitividade. A forma como a diretoria responderá a esse impasse pode definir não apenas o futuro de Pedro, mas também o rumo de toda a temporada rubro-negra. A opinião do torcedor, como sempre, é o termômetro mais fiel da atmosfera rubro-negra. E diante dessa declaração de Pedro, as arquibancadas virtuais e reais começaram a ferver.
Muitos torcedores demonstram apoio incondicional ao camisa 9, reforçando que ele conquistou o direito de ser protagonista. Pedro é o nosso artilheiro, o cara que decide. Não dá para duvidar dele agora, escreveu um fã nas redes sociais. Outros, porém, acreditam que o clube deve pensar de forma prática: futebol é competição. Se chegar outro grande nome, ótimo. Quem estiver melhor, joga. Mas qual é a sua opinião, torcedor? Você acredita que Pedro tem razão em se sentir ameaçado com a possível chegada de outro atacante? Ou entende que o Flamengo, por ser o clube de maior investimento do país, precisa constantemente reforçar o elenco, mesmo que isso cause desconforto em algumas estrelas? O debate está aberto, e cada comentário nas redes reflete o quanto o tema divide o coração rubro-negro. Há também quem veja na declaração de Pedro um alerta importante para a diretoria. Muitos torcedores enxergam o atacante como símbolo de um Flamengo vencedor, disciplinado e com senso de pertencimento. O Pedro fala o que o torcedor sente. Ele ama o clube e quer respeito, disse um sócio-torcedor em entrevista a um canal esportivo. Outros, no entanto, ponderam: ele precisa ter calma. O Flamengo é maior que qualquer jogador. E você, torcedor, o que pensa? A volta desse outro atacante seria uma ameaça ao ambiente do time ou apenas mais uma opção para brigar por títulos? Será que há espaço para ambos brilharem juntos, ou estamos diante de uma possível ruptura interna? O futuro do Flamengo pode depender não só das decisões da diretoria, mas também do apoio e da visão da nação rubro-negra, que, como sempre, tem voz ativa nas grandes histórias do clube. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.